Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 10. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, hoje nós vamos estudar sobre a formação do homem e da mulher. Como foi criado o homem e a mulher? No estudo passado nós estudamos sobre a criação. Nós vimos que algumas pessoas ou a ciência tenta dizer que o homem é a evolução do macaco. E hoje nós vamos ver realmente como o homem foi criado. E nós vamos estar lendo Gênesis capítulo de número 2, versículo do 4 ao 8 e depois do 18 ao 25. Vamos fazer essa leitura para entendimento? A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora vamos ver como foi a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhes fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara para o homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha só que interessante aqui. O que nós podemos perceber? Que o homem foi criado por Deus. Nós entendemos que Deus, para criar todas as coisas, ele disse: haja luz, haja terra, haja porção seca, haja peixes no mar, haja aves no céu. E assim tudo foi se formando. Mas para formar o homem é a obra-prima da criação. Deus não disse: faça um homem qualquer aí, dessa forma, e o homem ali passou a existir. Pelo contrário, a palavra do Senhor que nós lemos agora, no versículo de número 7 do capítulo 2, vai nos dizer os detalhes da criação. Deus pegou um barro, o pó da terra, e ali modelou o homem, foi fazendo o homem perfeitamente. E o homem não andava, o homem não falava, o homem não tinha qualquer movimento ou vida. Era como um manequim numa loja, numa mostra, ali para mostrar uma roupa, um chapéu, um boné, um acessório, ou seja, para chamar atenção, porém, nada podia fazer. E o texto vai nos mostrar que Deus lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora sim ele pôde andar, ele pôde falar. Agora sim o homem é a obra-prima da criação.
Então o homem não veio do macaco, o homem veio de Deus. As mãos de Deus criou o homem. Então se você neste momento está pensando que você não é importante, que você veio a essa terra simplesmente para sofrer, para não ser nada, para ninguém gostar de você, pelo contrário, olha só o que Deus ele fala por meio da sua palavra. Ele o criou com as próprias mãos. Ele modelou você. Você é a obra-prima da criação. Você é o mais importante da criação de Deus. É a sua vida, é a minha vida. Ou seja, nós precisamos entender dessa forma que Deus, ele não nos fez de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Pelo contrário, em Adão nós sentimos hoje a mão de Deus sobre as nossas vidas. E que interessante, quando lá na frente vamos estudar sobre a morte, nós vamos estudar que o homem, sendo pó, quando ele morre, ele voltará ao pó. E o espírito vai voltar para Deus que o deu. Ou seja, nós vamos voltar ao pó. Porém, o espírito que Deus deu, ou seja, esse fôlego de vida, isso que me faz movimentar, isso que me faz andar, que me faz falar, vai voltar para aquele o qual me deu. Então nós somos a obra-prima da criação. O homem foi criado por Deus. O homem recebeu uma ordem da parte de Deus. Vamos voltar lá no capítulo 1, versículo 26. Qual foi essa ordem? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o homem recebeu uma ordem: você vai dominar sobre todos os animais criados, sobre toda a criação. Você é o ponto central da criação. Você vai dominar. E nós vamos ver que o homem passou a dar nomes aos animais, o homem passou a cuidar dos animais, o homem passou ali a ter contato com os animais. Porém, não lhe havia um semelhante a ele. Todos os animais tinham uma companheira, um companheiro, ou seja, só que o homem estava só. Então o homem estava com esse papel, com essa ordem, dar nomes e também dominar sobre eles. O homem é a imagem de Deus. Nós vimos que o homem foi criado à imagem do Senhor. Versículo 27 e 28 nos diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então veja só como foi a criação. Deus, ele nos diz aqui por meio da palavra, por meio de Moisés que está escrevendo esse livro. Se você não entendeu ainda quem é escritor, você volta lá no estudo da Bíblia que lá fala um pouco. Então nós podemos perceber que o homem é a imagem de Deus. Façamos o homem segundo a nossa semelhança. Aqui vai nos dizer no versículo 26 ainda, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus está dizendo ali para Jesus, para o Espírito Santo: façamos o homem segundo a nossa aparência. E nós temos características de Deus nas nossas vidas hoje. Nós vamos estudar lá na frente mais um pouco sobre isso. Nós temos as características de Deus em nós. Quando nós olhamos para uma pessoa, a gente olha a pessoa, a gente pode ver Jesus nela. Ela pode fazer coisas erradas, ela pode ser a pior pessoa do mundo hoje, mas se Jesus entrar na vida dela, se Deus tem um propósito na vida dela, ela será a melhor pessoa que já existiu. Ou seja, ela será transformada. E a gente pode ver que a gente não deve fazer coisas erradas, nem passar por cima dos outros, nem tampouco humilhar a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque somos feituras de Deus, somos criados por Deus. E assim nós precisamos entender que Deus tem propósito, e o propósito de Deus vai sempre ser cumprido nas nossas vidas. Então o homem, ele foi criado à imagem de Deus. Agora nós vamos estar vendo a formação da mulher. Vimos a formação do homem. Agora a formação da mulher, mas não é igual, não veio do barro? Não. Vamos dar uma estudadinha nisso aí. A formação da mulher. Versículo de número 21 a 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Olha só como é que foi a formação da mulher. Deus, ele vendo que Adão estava só, que Adão não tinha ali uma auxiliadora que lhe seja idôneo,
Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. E Adão dormindo, Deus foi lá e tirou uma costela dele e tampou o lugar com carne. E da costela fez-se a mulher. E vamos ver qual o papel da mulher na criação. Versículo de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher chegou ali para fazer companhia para Adão. A mulher, ela foi criada por Deus para ocupar determinado cargo, para ajudar Adão ali a pôr nome nos animais, para ajudar Adão ali a cuidar dos animais, a cuidar do Éden, do jardim do Éden. Então a mulher foi criada para ser uma auxiliadora idônea, ou seja, uma companheira para todas as horas, né? E a gente ouve falar, né, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E na verdade, isso é verdade. Isso é verdade. E às vezes o homem não tem entendimento sobre tais coisas, as mulheres têm. A mulher chega para orientar, para auxiliar o homem naquilo. Se você fizer assim é melhor. Acontece isso muito aqui em casa. E eu louvo a Deus pela minha esposa. E nós entendemos então o papel da criação da mulher. A mulher foi criada segundo o coração de Deus, para auxiliar o homem em todos os objetivos. Seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja para manter a casa. A mulher tem um papel muito importante e precisa ser valorizada. A reação do homem ao olhar para a mulher. Vamos ver como é que foi a reação do homem. Versículo de número 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. A alegria dele: essa é osso do meu osso, é carne da minha carne, é carne da minha carne. Eu vou chamar ela de varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, a alegria do homem ali a ver alguém, uma companheira, alguém para andar junto, para estar lado a lado em todos os momentos. Nós podemos perceber isso no casamento. O casamento tem altos e baixos, porém nós precisamos entender que Deus estabeleceu a família para que haja união, para que haja um auxílio mútuo, né? Todo mundo ali cooperando, os filhos, a esposa, o esposo, para que tenhamos um lar abençoado. Então o homem ali se alegrou com a criação de Deus. E este foi o primeiro casamento, a primeira família, o versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando a pessoa casa com seu cônjuge, o que acontece? Os dois se tornam uma só carne, os dois trabalham em prol das mesmas coisas, como Adão e Eva. Nós vamos entender que eles têm o mesmo papel de auxiliar e de cuidar dos animais ali no jardim do Éden, de manter-se como Deus deixou a sua criação, ou seja, cuidar, né? Dar nome aos animais. Ali Eva estava ajudando a dar esse nome aqui para esse bicho, para esse, para aquele outro, para esse animal. E assim nós entendemos. Esse foi o primeiro casamento da história. Nós vamos estudar sobre o casamento lá na frente, mas nós entendemos aqui o propósito de Deus para o casamento, para auxiliar, para estar presente. O homem tem que entender que a mulher é parte dele, e a mulher entendendo que o homem é parte dela. Os dois são uma só carne a partir do casamento. Chamo a atenção para este versículo final agora, versículo 25. Ou seja, assim foi a formação do homem e da mulher. A Bíblia registra dessa forma. Eu creio dessa forma. Você que está acompanhando o discipulado precisa acreditar dessa forma. O Espírito Santo, ele possa te tocar para que você entenda dessa forma e não fica voando tentando descobrir aí com a ciência fatos ou alguma outra coisa aí que comprova o contrário, porque não vai acontecer. O fato está na Bíblia. A concordância é Bíblia. Então tudo é Bíblia. Mas eu chamo a atenção de cada um de vocês para o versículo 25. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que é isso? Não tinha maldade no coração do homem e da mulher. Não havia o erro ainda. Ou seja, eles eram puros, eles nasceram para ser eterno. Nós vamos ver mais no próximo estudo a queda do homem. O homem falhou, o homem errou. E agora eles não se envergonhavam, eles se olhavam e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles eram puros, não tinha maldade, o pecado não tinha adentrado a terra. Mas infelizmente, no próximo estudo nós vamos ver que eles se envergonharam. Nós vamos ver também que nós vamos entender o porquê que a terra se encontra dessa forma. Por que está acontecendo tudo isso? No próximo estudo nós vamos estudar sobre o pecado, a queda do homem. O homem falhou com Deus.
E assim nós entendemos por que tudo isso acontece hoje. Até o próximo estudo. Qualquer dúvida, pergunta, é só falar. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.